Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje o tema é sistema respiratório, um dos assuntos mais presentes no Enem quando a prova fala de saúde pública, tabagismo, poluição do ar, atividade física, altitude, asma, pneumonia e até a interpretação de gráficos de trocas gasosas. Aqui você precisa dominar duas ideias centrais: ventilação, que é o ar entrando e saindo, e respiração, que é a troca e o uso de gases no corpo, incluindo as trocas nos alvéolos e o transporte no sangue. Vamos começar pela função. O sistema respiratório garante a entrada de oxigênio, essencial para a respiração celular nas mitocôndrias, e a eliminação de gás carbônico, que é produto do metabolismo. Além disso, ele ajuda no equilíbrio do pH do sangue, porque o CO2 se relaciona com a formação de ácido carbônico. Então, quando o Enem fala em acidose, alcalose, hiperventilação ou retenção de CO2, está conectando respiração com homeostase. Na anatomia, o ar percorre um caminho com funções bem definidas. Ele entra pelas cavidades nasais, onde é filtrado por pelos e muco, aquecido e umidificado. Isso é essencial para proteger os pulmões e reduzir irritações. Depois passa por faringe e laringe. Na laringe ficam as pregas vocais, por isso respiração se conecta com voz. Em seguida, o ar entra na traqueia, um tubo sustentado por anéis cartilaginosos que evitam colapso. A traqueia se ramifica em brônquios, que entram nos pulmões, em bronquíolos, ramos menores que conduzem o ar até as regiões de troca. No final, o ar chega aos alvéolos, que são as estruturas onde ocorre a hematose, a troca gasosa entre o ar e o sangue. Por que os alvéolos são tão eficientes? Primeiro, porque oferecem enorme área de contato, já que são muitos. Segundo, porque suas paredes são muito finas, facilitando difusão. Terceiro, porque a intensa vascularização, capilares envolvem os alvéolos. A troca ocorre por difusão simples, sempre do local com maior pressão parcial do gás para o local com menor pressão parcial. Então o oxigênio difunde do alvéolo para o sangue e o CO2 difunde do sangue para o alvéolo. Se o Enem trouxer um gráfico de pressão parcial, a regra é essa: gases sempre descem o gradiente de pressão. Agora, ventilação pulmonar. Inspirar e expirar não é o ar sendo puxado por um órgão. É a diferença de pressão gerada por variações de volume da caixa torácica. Na inspiração, o diafragma contrai e desce, e os músculos intercostais elevam as costelas. Isso aumenta o volume do tórax e diminui a pressão interna em relação à atmosférica. Como o ar se move do maior para o menor, ele entra. Na expiração em repouso, geralmente o processo é passivo. O diafragma relaxa, o volume diminui, a pressão interna aumenta e o ar sai. Em expiração forçada, entram músculos adicionais, como abdominais e intercostais internos. Esse mecanismo aparece muito em questões sobre esforço físico, crise asmática e doenças que dificultam a ventilação. Um detalhe importante é a pleura, que é uma membrana que envolve os pulmões e reveste a cavidade torácica, com líquido pleural entre suas lâminas. Ela reduz atrito e ajuda a manter os pulmões aderidos à parede torácica durante os movimentos. Em um pneumotórax, por exemplo, entra ar no espaço pleural e o pulmão pode colapsar, reduzindo a ventilação daquele lado. Esse tipo de situação aparece em textos contextualizados. Depois da troca nos alvéolos, entra o transporte de gases no sangue. O oxigênio é transportado principalmente ligado à hemoglobina dentro das hemácias, formando oxihemoglobina. Uma parte pequena vai dissolvida no plasma, mas é a ligação com hemoglobina que garante grande capacidade de transporte. O Enem costuma explorar fatores que alteram a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Em tecidos ativos, há mais CO2, mais H mais e maior temperatura, e isso facilita a liberação de O2 para os tecidos. Essa lógica é conhecida como efeito Bohr. Em ambientes mais ácidos e com mais CO2, a hemoglobina solta mais oxigênio, o que é útil durante exercício. O dióxido de carbono, por sua vez, é transportado de três formas. Uma parte vai dissolvida no plasma. Outra parte vai ligada à hemoglobina, formando carboaminohemoglobina. Mas a maior parte é transportada como bicarbonato no plasma,
porque dentro das hemácias o CO2 reage com água formando ácido carbônico, que se dissocia em H+ e bicarbonato. Esse mecanismo é central para o controle de pH. Então, se aumenta CO2 no sangue, tende a aumentar H+, diminuindo o pH, levando à acidose respiratória. Se a pessoa hiperventila e elimina CO2 demais, reduz H+ e pode ocorrer alcalose respiratória. O Enem gosta de associar isso à ansiedade, altitude e algumas doenças respiratórias. Falando em controle, a principal regulação do ritmo respiratório ocorre no sistema nervoso, especialmente no bulbo, que responde a alterações de CO2 e pH. Um ponto muito cobrado, o estímulo mais importante para aumentar a ventilação, em geral, é o aumento de CO2 no sangue, não a queda de O2. Por isso, retenção de CO2 em doenças pulmonares pode alterar a respiração. Em situações específicas, como em grandes altitudes, a baixa pressão parcial de O2 também se torna um estímulo relevante, e o corpo responde aumentando a ventilação, com o tempo, aumentando a produção de hemácias, o que melhora o transporte de oxigênio. Só que esse aumento de hemácias também pode tornar o sangue mais viscoso, o que tem custos fisiológicos. Agora vamos para as aplicações que mais caem. Tabagismo e poluição são clássicos. Fumaça contém substâncias irritantes e carcinogênicas que danificam o epitélio respiratório, prejudicam a limpeza por cílio e aumentam a produção de muco, favorecendo infecções e bronquite crônica. Além disso, o monóxido de carbono do cigarro compete com o oxigênio pela hemoglobina, formando carboxihemoglobina. O monóxido de carbono tem afinidade muito maior, então reduz drasticamente a capacidade do sangue de transportar O2. Isso explica tontura, mal-estar e risco aumentado em ambientes com combustão incompleta, como aquecedores, churrasqueiras em local fechado e escapamentos. Em doenças como o enfisema, a destruição de paredes alveolares e perda de elasticidade, diminuindo a área de troca e dificultando a expiração, o que reduz a oxigenação do corpo. Asma aparece muito no Enem por ser comum e por envolver fisiologia clara. Ocorre broncoconstrição e inflamação dos brônquios e bronquíolos, com aumento de muco, reduzindo o fluxo de ar. O resultado é dificuldade respiratória, chiado e queda na ventilação. Pneumonias e outras infecções podem encher alvéolos de líquido e células inflamatórias, aumentando a distância de difusão e prejudicando as trocas gasosas. Em textos sobre pandemia e infecções respiratórias, a prova costuma cobrar exatamente essa consequência: menos eficiência na hematose. Para fechar, uma dica de resolução de questão. Se o enunciado fala em mecânica de entrada e saída de ar, procure diafragma, intercostais e variação de pressão. Se fala em troca gasosa, foque nos alvéolos e na difusão por gradiente de pressão parcial. Se fala em transporte no sangue, pense em hemoglobina para O2 e bicarbonato para CO2. Se fala em controle do ritmo, pense em bulbo e sensibilidade ao CO2 pH. Dominando essas 4 chaves, você resolve a maior parte das questões de sistema respiratório no Enem com segurança e com raciocínio, não por decoreba.